A paz do Senhor, meus irmãos, estamos continuando a nossa série de vídeos falando sobre a vinda de Jesus. O assunto do nosso vídeo é o seguinte, temos o seguinte título para o nosso vídeo de hoje: Esteja pronto para o grande dia. Jesus conclui sua história que ele contou e que Mateus registrou no capítulo 25 do livro que traz o seu nome, onde lá está falando sobre as 10 virgens. Então Jesus conclui sua história com a seguinte frase: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Está lá em Mateus 25 e versículo de número 13. Tais palavras devem ser encaradas como uma advertência sobre a necessidade de estarmos preparados para a sua vinda. Afinal de contas, ela pode demorar mais tempo do que imaginamos, ou vir mais cedo do que o esperado. A única certeza que temos é que o fim de todas as coisas está perto e que precisamos despertar urgentemente, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Isso encontramos aqui em Romanos, capítulo de número 13 e versículo de número 11. Jesus brevemente voltará. Infelizmente, alguns cristãos seduzidos pelos incrédulos do nosso tempo e pela sua própria cobiça estão sendo levados a duvidar do caráter daquele que fez a promessa. Quem fez a promessa de um retorno foi o próprio Deus, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós lemos 2 Pedro, capítulo de número 3 e versículo 2, nós lemos o seguinte: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja que algumas pessoas estavam já nos tempos de Pedro duvidando da volta de Jesus, duvidando da vinda do Senhor. E ele segue o texto e diz o seguinte, versículo 4, olha, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha como isso é sério, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo de Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Após esse versículo, nós temos um chamado para andar em piedade. O que é andar em piedade? Andar com uma vida dedicada a Deus, consagrada ao Senhor. Mas não devemos entregar nossa mente e coração a esses ladrões de esperança. Afinal de contas, fiel é aquele que nos prometeu um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. Hebreus capítulo 10, versículo 37.
E guardando essa esperança em nosso coração, de acordo com Jesus, precisamos assumir duas atitudes. Primeira, encher nossas vasilhas com óleo. Segunda, permanecer vigilante. Isso faz uma alusão ao Espírito do Senhor, ou seja, devemos nos deixar ser cheios do Espírito Santo se quisermos estar preparados adequadamente. Conforme diz Paulo quando escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E então, a partir de aí, vivermos uma vida de santidade, porque o Espírito Santo nos guia no caminho da santidade. E permanecemos vigilantes. A vinda será inesperada. Não tem como a gente dizer, vamos esperar para o próximo final de semana. Próximo final de semana, todo mundo consagrado que Jesus vai voltar. Não tem como. Não tem como marcar dia. Não tem como marcar hora. Não é verdade? Então, meus irmãos, diante disso, o conselho do Senhor para a nossa vida é: não se distraia com as coisas desse mundo. Há algo muito maior e melhor para nós na eternidade. Mas para isso, é preciso estar atento e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na verdade, persevere firme. Jesus está voltando. Nós devemos estar prontos para entrar pela porta e permanecer com o noivo e cear com ele para todo sempre, estar na sua santa casa, adorando, exaltando e bendizendo o seu nome. Deus abençoe, em nome de Jesus.